Pessoal, estamos aqui em mais um FendaCast, esse movimento que estamos criando para ajudar o pessoal da indústria farmacêutica a entender o novo momento do mercado que estamos passando. Segundo a IQVIA, o World Review deste ano, ficou muito claro que depois da quebra da patente da Rivaroxabana, a escassez, a chegada de novas medicações no mercado de similares, no primary care, está cada vez maior. Então é uma realidade para agora. E a gente sente que a indústria ainda não está pronta para assumir esse novo modelo de negócio, as oportunidades e as necessidades de melhoria que a gente precisa fazer. Então, para ajudar, principalmente os representantes, a gente está reunindo aí num grande movimento muitas pessoas importantes da indústria com uma experiência incrível que pode ajudar a gente a entender como que os colaboradores podem se posicionar de uma forma mais efetiva para gerar negócio nesse novo momento aí do mercado. E hoje é com muita felicidade que eu trago aqui duas pessoas muito importantes para a indústria e também para mim, como o Tuba Lira, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos no começo da nossa carreira como representantes. Depois o Tuba seguiu para uma carreira mais estratégica, focada em treinamento, Isso. Chegou ao topo com cargos de diretoria e já há alguns anos saiu da indústria porque ele viu uma oportunidade imensa de trabalhar com um treinamento um pouco mais profundo dos colaboradores. Então ele abriu a sua própria empresa, que é o Instituto Elemento. E em breve, hoje a gente vai conversar bastante, tenho certeza que o know-how dele vai ajudar muito vocês. E o meu pai, Jair Delcol, o Jota, mais de 30 anos de indústria, construiu e vivenciou uma carreira num momento da indústria que é bem diferente do que a gente vê hoje, onde a gente tinha ali a chegada de novas moléculas que realmente viraram a história do tratamento e saúde de muitas pessoas. Então acredito que essa realidade que ele vai trazer hoje para vocês também pode ser muito relevante, tá bom? E aí, para começar, o meu objetivo hoje aqui é fazer o ponto de como era antigamente, então o quão relevante era a visita do representante num momento sem internet. Então, onde o médico esperava receber esses profissionais para se atualizar das medicações, dos novos estudos, do que ele podia fazer, manejo de efeito colateral e outros pontos, Então, eu queria fazer esse paralelo aqui com o Jota, de como era neste momento e depois passando para um cenário mais atual de como estamos, numa propaganda, num cenário de propaganda de marcas Me Too similares. Então, o que o Tuba tem visto aí no mercado para esse propagandista, esse representante, ele conseguir ser mais efetivo, que pelo que a gente conversou aqui numa prévia, vai muito para um gestor de negócios e não tanto só um promocional, Tendo em vista que as medicações hoje já são extremamente conhecidas pelos médicos e com os novos médicos chegando, que gostam de se atualizar aí via internet, como é que esse representante vai conseguir fazer a diferença, Então, pai, eu acho que é muito legal, A gente estava batendo esse papo aqui. Como é que era o treinamento quando você começou? O treinamento era presencial. 100%? A gente ficava uma semana em hotel aprendendo, às vezes 2, 3 até, para novos representantes. 3 semanas? 3 semanas e era ali 60, 80 representantes por grupo. E eu imagino que o foco era muito na patologia e produto. Patologia, produto e área comercial também. Também tinha bastante um pouco, foco. já sentia. Porque a Merck tinha os produtos hospitalares que requeriam tratamento específico também. Você tinha que ser muito culto, até ter um pouquinho mais de conhecimento do que o próprio médico na medicação, Você tinha que ter, além de representante, você tinha que saber também as doenças, aquilo tudo. E a área comercial também, que a gente separava, técnico ou comerciante. Sim. E muitas vezes o comerciante falava mais alto. O médico não gostava daquele papelado, daquilo. Ele gostava de conversar pessoalmente. E Tuba, hoje, como que você enxerga, atuando nessa área, a prioridade tanto dos laboratórios como o interesse dos representantes? Está um pouco mais para business, ainda continua em patologia? Como é que está essa mescla aí? Bom ponto, Marina. Primeiro a gente tem que entender qual o modelo de negócio que o representante, o propagandista está atuando. Do ponto de vista de capacitação, mudou sim. Antigamente, como o Jair comentou, eram 3 semanas, 2 semanas às vezes internado num hotel, estudando todos os dias, fazendo prova. Eu cheguei a ficar 2 semanas. Você chegou a ficar? Cheguei, curso de novos da Bayer. É isso aí.
E você vê, e não que não era efetivo, era muito efetivo, porque o nível de conhecimento e de cobrança que existia naquele período gerava-se um estresse, mas era um estresse saudável. As pessoas saíam muito bem capacitadas, Preparadas, né? tecnicamente conhecendo muito. O ponto é que quando a gente traz para uma questão de interação com o cliente, interação com o profissional da saúde, eu sou muito técnico, muito bem capacitado tecnicamente, mas eu não tenho talvez uma habilidade ali de comunicação, interação, entrar nos aspectos de cada etapa da técnica de vendas, para eu fazer com que essa conversa, essa interação com o profissional da saúde seja uma interação leve, suave, que eu traga uma informação aliada com uma necessidade ou um desejo dele, pode fazer com que eu seja aquele propagandista que chego lá, abro o material, falo um monte de coisa, e muitas vezes isso acontecia, porque eu me apoiava naquilo que eu sabia, conhecia tecnicamente, sabia falar, mas pouco escutava. Mudou muito, os últimos anos, saiu lá atrás Como fazer para ele escutar, né? Essa informação toda. Como eu gerar Foi valor. evoluindo, né? Vou falar de 3 momentos das vendas. Tinha lá atrás, as técnicas de vendas eram muito baseadas em, primeiro, eu entender todos os atributos e os atributos e vantagens do meu produto para eu conseguir comunicar Transformar isso. em benefício. E aí é o maior desafio. A indústria da saúde é altamente regulamentada, às vezes mais regulamentada que a aeroespacial. Nem sempre no material promocional você tem uma comunicação de benefícios da forma como você gostaria de falar para o seu cliente. Então exige do profissional da saúde... De uma forma comercial, né? Exato, o profissional de vendas tem que saber fazer essa tradução. E daí surgem os outros modelos. Hoje, em alguns cenários, é mais comum o profissional de vendas fazer venda. Então a gente tem aí medicina estética, um segmento onde o profissional da saúde compra o produto e vende para o seu paciente o procedimento. Se eu vou lá divulgar, eu tenho que fazer todo aquele trabalho de propaganda que era feito anteriormente, para ele acreditar que vale a pena usar aquele produto, eu responder as objeções, só que em vez dele prescrever e o paciente na farmácia, eu falo, então, agora eu preciso tirar um pedido. E esse profissional da saúde tem que falar, vou investir quanto? 5 mil, 10 mil, 100 mil? É um representante que já precisa de um perfil de negociação, Ele né? precisa saber negociar. E a negociação tem que estar baseada nos interesses. E mais do que isso, eu faço uma venda para um profissional da saúde, eu tenho que querer que ele compre de novo, que ele queira comprar de novo. E daí eu preciso ajudar ele a criar estratégias para demandar esse produto. Você precisa ajudar a ele a ter clientes, né? Mudou. O que também fica mais difícil hoje foi a chegada do compliance. Em outras épocas que eu peguei, você podia fazer o que queria, passagem, jantares, fazer um monte de coisa. Brindes especiais, caros, tudo. E hoje em dia você está limitado pelo compliance, determinação federal, não pode ter nada disso. Então, um representante que tem que se virar nos 30. Tem O compliance, acho que foi um marco para a indústria farmacêutica. Foi algo necessário. A primeira vez que eu escutei falar de compliance foi acho que em 2000, quando começou um programa na época que pegou a empresa inteira e eu como propagandista participamos de vários treinamentos. Gosto do princípio, acho que não tem a forma certa de fazer a coisa errada e foram travas que foram colocadas porque em alguns momentos pode ser que tenha existido abusos nas relações e existia uma preocupação, é sempre aquele negócio, não é fazer a coisa certa, tem que parecer que é certo. E isso serve para preservar o compliance, serve para preservar a imagem do profissional da saúde, da instituição e do laboratório. Sim. E do profissional de vendas. Então, surgiu o compliance. O que pega é que o que é lei é para todo mundo. O que é compliance vai além da lei. Muitas vezes uma empresa pode fazer algo que outra empresa entende que não deve ser feito. Sim. Ou mesmo não consegue, né? Ou não, por falta de investimento. Pode ser, outras vezes, por ela ser uma multinacional e às vezes além da lei nacional ela tem que seguir uma FCPA, por exemplo, uma lei americana de corrupção, ou uma lei europeia, e às vezes ela tem mais algumas existe travas. uma variação muito grande das restrições, né? O desafio que fica aí para o profissional de vendas é, primeiro, eu preciso conhecer o produto, continua sendo a base. O que mudou daquelas 2 semanas de treinamento internado num hotel, hoje, talvez você não precisa disso. Hoje, muitas empresas, a tecnologia nos ajuda.
uma boa parte, sempre que alguém estava falando alguma coisa na época não era nem era slide, né, que usava, ou tinha o retroprojetor. Sempre Hoje tinha... você consegue antecipar uma carga muito grande de treinamento, né, de informação. Entrou, você tem a Você vai trilha mais de para a aprendizagem. prática quando está ao vivo, né? Eu Exato. imagino que seja assim. O bom eu participei e hoje ainda faço muitos programas de treinamento de redesenhar o programa de integração para diversos segmentos, então sou a área da saúde. E o ponto que tipo de informação eu preciso entregar para essa pessoa, para ela ter o mínimo de conhecimento para fazer o que ela precisa fazer da forma como eu quero que ela faça. E daí entra treinamento técnico, entra a questão de compliance, políticas corporativas. Tudo que é preciso ser seguido, né? Isso ela pode fazer ali a qualquer horário, online, as trilhas funcionam bem, faz avaliação, faz depois ao vivo tirando as principais dúvidas. O presencial tem que ser transformador. Quais ações eu posso fazer num treinamento presencial que justifique se nós estarmos reunidos aqui? E daí é para desenvolver habilidade, simulações, e que vão hoje, além de eu abordar o conhecimento, um dos maiores desafios que hoje tem o profissional de vendas, não de alta complexidade, dos segmentos específicos, oncologia, uma linha hospitalar, mas o propagandista que trabalha com o modelo de influenciar o médico para o médico prescrever e o paciente comprar na farmácia. Gerar valor nessa interação. Como é que a gente vai fazer isso, né? De uma forma prática, e você traz para o ao vivo esses momentos. E aí, no ao vivo, a gente construir isso. Por quê? Usar um exemplo, imagina quando a gente está num avião, antes de decolar, que a aeromoça está fazendo aquela análise, falando ali o script de pouso de emergência. Caso de pouso de emergência, as máscaras vão cair e não sei o que, você pega a poltrona e vai sair voando. De 0 a 10, qual é o nível de atenção que a gente tem para aquela informação? Sim. 0, quando o avião está no solo. O avião decolou, vamos supor que ele começa a rodar em volta do aeroporto, você olha pela janela, tem ambulância, bombeiro na cabeceira da pista e o comandante fala, senhores passageiros, faremos um pouso de emergência. Agora sim vai chamar a atenção. Vamos repetir os procedimentos. É a mesma pessoa falando a mesma coisa com as mesmas palavras para o mesmo público. O que mudou antes não tinha uma necessidade e agora tem. É o gatilho mental, né? A conexão. Opa, isso me interessa. E o maior desafio do propagandista é quando ele chega no consultório médico, que tipo de insight, de perguntas que eu vou fazer para colocar esse profissional da saúde em módulo pouso de emergência, para ele querer, quero escutar isso. Não, muito bom o seu ponto. Eu vou até pegar esse gancho para trazer uma relação que eu sinto muito, né, quando propagandista. Você promovendo uma marca hoje, você está brigando com várias outras marcas da mesma medicação, né? O mesmo tipo de medicação. Então, você percebe que o próprio médico não está te dando tanta atenção, porque ele está cansado de saber. Às vezes as moléculas têm mais de 20 anos, eu estou trazendo um lançamento de um outro similar deste produto de 20 anos, e os representantes continuam sendo treinados para falar sobre o mecanismo de ação da medicação de 20 anos. Então, o quanto é preciso mudar, né? Quanto é preciso trazer de alguma forma a inovação para o discurso do representante. E aí queria até te perguntar, para a gente fazer esse ponto, você contar um pouquinho você teve a oportunidade de participar de um momento muito importante no Brasil, né, que foi a introdução das medicações para HIV. Então, para fazer esse paralelo, né, hoje a gente fazendo de tudo aqui para conseguir um destaque na frente do médico, e naquele momento vocês tinham a oportunidade de chegar com um valor imenso, focado no atributo, né, da medicação e na vida que ia ser salva. Conta como foi isso para você. Assim, como foi a estratégia que aconteceu? É um case muito bem para mencionar, porque foi algo especial mesmo na indústria farmacêutica como um todo. Aquele tempo era AIDS, não tinha HIV. Era a AIDS o foco, que tinha surgido no mundo muito rápido, cerca de 6 anos por aí, surgiu, e passaram a usar o chamado coquetel, que era o AZT, uma série de produtos, amenizava efeitos colaterais. Toque de caixa, né? Assim, os estudos... Não, esses novos, porque da parte do coquetel eu não peguei, eu não trabalhei com isso. Eu peguei no produto Indinavir, que era o Crixivan da Merck, ele era uma evolução já. Uma evolução. Eram 3 produtos de boa eficácia, nem se comparava com a ZT e outros. Trouxe muita coisa boa, assim. Dentro da principal é que tínhamos
600 mil catalogados no Brasil, aidéticos. Aidético com a doença é uma coisa muito triste. Eu lembro que eu vi alguns, uma que chamava atenção, a boca de um aidético era só ferida. Sim. Ele tomava leite só, não podia comer nada, porque como que ele comia com aquilo, né? Então era terrível. Mas morria em 3 meses. Na época, quando o coquetel estava disponível. Aquilo ali, até a família mesmo torcia para ir embora, porque para ter lá mal daquele jeito. Então, tinha 3 produtos em desenvolvimento, né, fora do Brasil, e americano, lógico. Tinha um produto da Roche chamado Saquinavir, American Indinavir, e tinha o Ritonavir, que era GSK. Então, o que aconteceu, que eu vou começar a entrar bem no case. Chegou, estava para chegar. Então, o que nós fizemos antes? Preparar representantes para que eles visitassem um número grande de postos de atendimento aos aidéticos. E fornecimento, lógico, dos medicamentos, mas iam chegar ainda. Então, a Merck acabou chegando primeiro porque um representante de Brasília, chamado Hércules, ele é Hércules também no tamanho, ele foi muito importante, porque ele identificou e trouxe para a companhia, eu que trabalhava muito com hospitalar em Brasília, que nós deveríamos falar para o Ministério para eles terem os 3 produtos e não colocarem em concorrência o melhor, o preço mais barato. Porque ele percebeu que ia ganhar o preço, né? E um argumento que nós usamos veio com os dias. O Hércules, como representante, trouxe para o time interno uma necessidade. Um representante hospitalar lá de Brasília. Ele foi vital nesse esquema. E o que acabou? 6 meses antes, nós já formamos representantes, propagandistas, que já estavam visitando centros de distribuição de droga e cuidando de paciente também, especializado em droga. Então, a linha internacional da companhia do mundo estava muito preocupada com a AIDS. Então, eles viam que aquilo era necessário e não podia ser só os americanos, os europeus, nada disso, tinha que fazer no mundo, por causa da resistência viral também. Tinha que fazer um estudo com o braço brasileiro, é isso? Com o braço brasileiro tinha que ser. Pegando o gancho seu, eu cheguei a trabalhar junto com o representante, não trabalhar junto, eu queria participar também. Camiseta escrito aqui, AIDS tem cura. Sim, tinha muito preconceito, porque né? Tinha, ninguém queria dizer que tinha AIDS, né? Porque levava alguns rótulos aí que viram que não são verdadeiros. Então, o que acontecia? A Merck precisava de 40 aidéticos tomando o produto. Tivemos que fazer essa camiseta dentro dos hospitais, tudo que é canto, porque não conseguia 40 no Brasil por causa disso. Ninguém queria se expor. Falava que tem uma doença, mas no fim arrumou. E o Ministério acabou provando também, deixando de lado essa obrigatoriedade que tinha antigamente. Poder chegar o quanto antes à medicação. Daí, um dos argumentos que foram muito bons, nós usamos para os médicos. Como é que você pode comprar um pelo menor preço? Ele ganha essa concorrência e na outra, dali 90 dias, 60. O outro ganha. Os médicos vão ser obrigados a trocar de medicamento que o paciente está indo bem e está sob controle. E o Ministério começou a comprar isso, mas isso foi no dia a dia que nós estamos assimilando. E aí? E é um recurso verdadeiro, né? Então, o que aconteceu? A Merck ficou com 80% na primeira compra do Ministério, cerca de 80 milhões, e compraram menos do Saquinavir e do Ritonavir, porque foram os médicos que pediram. E os médicos pediam aquele que estava lá antes, falando com eles, tudo, de navio. Os 3 eram muito similares em efeitos colaterais e também em eficácia. Então, e um dos fortes, né, da nossa companhia foi ter vendido isso e também preparado
8 representantes começaram 6 meses antes também, visitando postos que seriam montados e foram montados antes da chegada, para se preparar para a chegada da medicação, né? Porque você imagina aquela ansiedade para a chegada, né? E a quebra dos processos. E aí o governo consegue trazer a medicação e aí quem faz a distribuição ia ter todo o tempo organizacional para aviar essa receita, para entregar essa medicação que tinha um super controle, né? Então foi muito bacana, eu achei essa antecipação que vocês tiveram para deixar todo o cenário preparado e também para informação dos médicos de todas as 3 variedades de medicação. Achei super interessante e relevante também a estratégia de vocês. Sempre pensando, né? No como melhorar e a agilidade principalmente nesses cenários das doenças complexas tão importantes, né? Então, eu tenho um imenso orgulho de ter feito parte desse grupo. Foram grupos também diversificados dentro da empresa, um da área de finanças, um da área médica, 2 da área médica, blá, 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 e o grupo de trás, a empresa, na realidade, se voltou por aquela causa. E não visando só o valor, o dinheiro que ia captar com isso. Visando, eu quero participar de algo que vai ser importante. Eu visito o médico há 15 anos. Eu quero participar de uma coisa que vai trazer qualidade de vida e reduzir a mortalidade em praticamente 0. Sim, perfeito. É o que a gente observa hoje. Os 600 mil aidéticos que tinham na época, até pela idade, já se foram, e não tem mais aidético. Tem HIV positivo, que também são raros. A gente fala mal do governo em tudo, né? Não pode misturar política com estudo. Foi uma coisa muito apoiada pelo governo, criou tudo. Isso não fomos nós, não. Criou e tem até hoje esses programas do governo. Hoje em dia é menos, porque é o HIV positivo, não desenvolve a doença. E nesses mais novos antirretrovirais, o que aconteceu? Eles são até dose única por dia. A eficácia... Da medicação, né? Da medicação. Nessa época que chegou o Cricivan, eram 18 tabletes por dia. Tablete por quilo. Tablete mesmo, uma coisa desse tamanho, tomar 18. E tinha muito efeito colateral. Tinha que tomar, muitos abandonavam o tratamento, até porque era muito efeito colateral e variável. Então foram chegando o Estocrim e outros produtos aí que hoje são praticamente dose única diária e com eficácia até melhorada, mas o que valorizou mesmo é praticamente isento de efeito colateral. A dificuldade existe de provocar resistência, e não é só para antibióticos, era para isso também. Então o que acontecia? Era muito comum. A mãe da pessoa que tinha AIDS e precisava se tratar, ela ia pegar, porque falava que ele estava na cama, né? No começo. Ela pegava e levava para ele os produtos. O que acontecia? Ele estava lá na dele, às vezes saía muito, aquela coisa toda. Quando ele falecia, teve mães que até chamaram a gente. Eu cheguei, não era. Ele morreu, ia lá, abriu o armário, estava lotado, ele não tomava. Que é o abandono de tratamento que existe para qualquer medicação. Que é por vários fatores. Isso era muito ruim, por causa da resistência. Trabalhava contra isso. Por causa do vírus, né? Como vai fazer um por um fazer esse tipo de coisa, né? Esse controle. Mas as regras do governo, que foram mundiais, o governo daqui trabalhou muito bem, era camisinha, até o ponto de jogador de futebol ter caneleira obrigatória, que é até hoje, por causa do contato sangue a sangue, que na época, e até hoje, né? E outras precauções que tem, hoje em dia, a medicina preventiva em qualquer área, né? Então, o governo nosso tem que valorizar. O governo nosso trabalhou muito bem, deu todo o suporte, os produtos estão aí, virou HIV, a AIDS sumiu. E se pensava, na época que apareceu, que isso aí ia exterminar rapidamente muitos milhões de vidas, ia ser mundial o negócio. As previsões mais fortes
era que no segundo ano, de 600 mil, já ia para 2 milhões, 3 milhões. Sério. Cada do que entrava, era muito bom. Então foi feito tudo isso. Os médicos, enfermagens, pessoal de retaguarda foram muito importantes também nisso. Todo mundo eles abraçaram, a ponto de quando a gente visitava um desses lugares, eles gostaram de ver os relatórios deles. Olha aqui, esses aqui estão tomando, beleza, ó, não tem mais nada, está controle, tem a coisa do efeito colateral, tudo bem. Então esse é um case em que eu me orgulho bastante. Com certeza, e cada vez mais raro, né? Porque foi a chegada de uma solução, de uma nova solução, né, Tuba? E aí agora a gente voltando para o nosso momento, onde a gente, quando traz uma nova medicação, ela vem com uma inovação incremental, né? Então, a medicação de 20, 30 anos atrás com um incremento. Então, como é difícil hoje trazer essa conexão, essa verdade ali para a promoção médica num cenário da promoção de marketing mesmo, né? Como é que é isso? É um bom desafio e é muito legal. Parabéns, Jair, por ter participado dessa história. Tive a oportunidade, em algum momento, me envolver um pouco com isso aí, em algumas cidades que eu trabalhava. E é muito orgulho quando tem um medicamento novo, com um propósito muito grande, você engaja a equipe, porque nós estamos trabalhando não para eu cobrir minha cota, mas sim para mudar uma história de uma doença num país. E acho que isso é uma missão muito nobre da indústria farmacêutica como um todo. Você chegou a visitar esses centros, né? Cheguei a visitar os centros, na época não existia a área de acesso, que hoje é uma área muito forte dentro da indústria. Não existia o MSL, então era cada um ali fazendo um pouco além do que seria a sua função. No meu caso, especificamente, onde os consultores não chegavam, nas cidades menores aqui do interior que eu trabalhava, eu lembro que eu ia na Secretaria da Saúde para buscar qual era a lista, quantas pessoas tinham cadastrado no programa do governo, quantos que já estavam ali com primeira linha de tratamento, segunda linha, quantos que estava previsto mudar para a terceira linha. Vocês participavam do controle mesmo, né? Porque não tinha gestão, e até hoje não sei como que é isso, mas era muito na unha para a gente levar a informação para que eles pudessem chegar com o Ministério e falar, legal, vamos negociar quanto? E daí ter um pouco mais de previsibilidade, porque não se tratava de negociar e vender, se tratava de negociar e você mudar a história de uma doença e a vida das pessoas. Vocês sabem que, assim, a questão do HIV é assim e outras patologias, se começa um tratamento e para no meio, às vezes volta, tem resistência, daí já não funciona mais. Quando falamos de vírus, né? Exato. E aí, então era um trabalho de formiguinha e eu me envolvi um pouco nisso e era por propósito. Fazia questão, a gente fazia um pouco além porque a gente sabia que isso tinha um significado. Agora, quando a gente está lançando um produto mais do mesmo, e essa é uma realidade da indústria, cada vez mais é difícil trazer inovações, custa mais caro. Eu lembro quando eu entrei na indústria farmacêutica ali em 1996, falava assim, 200 milhões de dólares para desenvolver um medicamento, 8 a 10 anos de pesquisa para desenvolver uma nova molécula. Quando eu saí, há 3 anos atrás, estavam falando em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, 15 anos, 18 anos para desenvolver um medicamento. Cada vez mais complexo, né? E com isso, o tempo de recuperação desse investimento é cada vez menor, porque tem a questão da lei da patente, ela conta a partir de um momento que o produto ainda está em fase de desenvolvimento, acho que quando inicia fase 3. Por outro lado, isso faz com que exista um ganho para a população como todo, porque se as agências estão mais exigentes para aprovar produtos, vão fazer com que os produtos que sejam lançados cada vez mais sejam inovações que tragam algum valor agregado que possa fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, pensando no propagandista que está indo ali visitar o médico com um produto que seria mais do mesmo. Tem 5 fatores, vou voltar lá na escola da qualidade nos anos 80. O professor Noriaki Kano, no Japão, ele foi um dos professores que se envolveu muito com os programas de qualidade e quando começaram a trazer e estudar na área de serviços, os aprendizados que tinham dos métodos de qualidade, Kano dizia que em qualquer segmento tinham 5 atributos que poderiam impactar na percepção de satisfação do consumidor, que era custo,
entrega, segurança, o atendimento moral e a qualidade. Quando eu lanço, a gente tem um programa do Instituto Elemento que a gente faz uma análise comparativa, uma análise competitiva avaliando esses critérios. As variações. Para eu poder ter uma clareza, quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas fraquezas, para a partir daí eu criar um storytelling de valor para conversar com o meu cliente. Se eu perco em um, para você ser competitivo em qualquer segmento, custo, entrega, segurança, atendimento e qualidade, você precisa empatar em 4 e ganhar em 1. Se eu custo mais caro, não adianta eu discutir preço. Eu tenho que ter uma capacidade de conversar com o meu cliente, entender as necessidades e desejos dele, e muitas vezes a necessidade do cliente não é amostra grátis, não é cupom de desconto, é qual tipo de resultado você espera para esse tipo de tratamento, para essa patologia. Qual que é na sua percepção, até quantos comprimidos, até quantas, sei lá, posologia por dia adequado? Então, quais aspectos tão customizável, né? Para daí eu pra ver, cada poxa, o que eu tenho, eu consigo atender esse cliente? E daí, a partir daí, eu vou criar valor. Se o meu produto custa mais caro, não adianta eu discutir, veja bem, mas na farmácia... Não, deixa eu te explicar o porquê que vale a pena pagar mais pelo meu produto do que menos pelo outro. Isso é o que o robozinho está começando a fazer, mas ainda não está fazendo com tanta excelência. Nós, como seres humanos, como propagandistas, em qualquer segmento, nós temos que saber usar a tecnologia a nosso favor. Se você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído. Se você souber usar a tecnologia ao seu favor, você vai se diferenciar. E aí começa a entrar um trabalho do propagandista que justifique se eu estar lá. Se for só para ir lá falar, entregar a amostra manda pelo correio. Só falar, grava e manda um link, assiste o vídeo, tá no Instagram. Os pontos de contato da época que o Jair começou eram presenciais. Você encontrava o médico indo no consultório ou no hospital, quando ele ia no congresso passava pelo seu stand, ou quando a indústria fazia um evento e convidava o médico. Hoje os pontos de contato online são muito mais intensos do que offline. Eu continuo tendo a oportunidade de interagir com os profissionais da saúde no consultório, clínica, hospital, no meu evento que eu faço e trago ele, e nos congressos. Mas tem um WhatsApp que ele recebe meu ou do concorrente, tem o Instagram que ele abre e vê, tem o e-mail marketing que ele recebe, entra o conceito de omnichannel, que a Marina é uma grande especialista, manja muito mais do que eu, mas como que eu crio essa estratégia? E eu, como propagandista, não sou mais o todo, eu sou uma parte do todo. Se eu souber usar todos esses pontos de interação que a empresa tem, entender a estratégia e me colocar sendo um bom profissional que consiga gerar valor na interação, eu vou ter meu espaço. E é isso que a gente está tentando fazer, mostrar para essas pessoas que elas têm que ter esse tipo de empreendedorismo, entendeu? Essa atitude fora da caixa para conseguir mudar o jogo ali. Tem um complemento a tudo isso que o Augusto falou. Não faz muito tempo isso, não, acho que 2015, por aí. A estatística dizia que a cada 5.000 moléculas que a indústria trabalha, 5 vão para o mercado. Nossa, tem isso também, né? Uma dava lucro. Exato. Olha a fortuna, Exato. E é por isso que há muito tempo o pipeline de estudo clínico e de desenvolvimento de produtos está claramente focado em vacinas, onco e doenças raras, né? Então, novamente, trazendo esse paralelo aqui para o grande mercado aí, onde nós temos o maior grupo de representantes atuando, que é o mercado de primary care, o mercado hoje dominado por similares, né? Então, acredito que essa conversa de hoje foi muito positiva para a gente trazer continuar trazendo esse alerta de que não é mais para o futuro, né? Então, já é hoje que você precisa, de alguma forma, trazer o que a gente tem conversado aqui, seja o uso da inteligência artificial, ou seja, um melhor uso das ferramentas que você já tem para conseguir fazer um destaque e ser percebido pelo seu médico e ser percebido pelo seu resultado de uma outra forma, né? E a gente, enfim, o movimento da Fenda está aqui para isso. A gente vai contar, como eu contei na abertura, com muitas pessoas. Cada cast vai vir com um tema específico. Hoje a gente abordou muito a questão da oportunidade de treinamento, né? A mudança que aconteceu e a mudança também que a gente tem hoje no cenário de promoção. E quero fazer um convite a todos para frequentar as nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui no final do vídeo o QR Code para que vocês tenham acesso.
E vamos junto com a gente, é um movimento, quanto mais pessoas, mais histórias a gente vai ter, mais informação a gente vai conseguir compartilhar para que chegue, né, essa mudança da melhor forma para essas pessoas que estão aqui trabalhando na indústria farmacêutica do novo século, né? Legal. Tá? E Tuba, queria agradecer muito a sua presença. Boa. Marina, eu queria fazer uma... Claro. Além de... Vocês perceberam que a AIDS foi só um momento que eu vivenciei. No caso da AIDS, as ONG foram muito importantes, vale a pena citar. Uma das mais conhecidas, que foi muitíssimo importante, é a Fundação Cazuza, que a mãe do Cazuza... A gente, como população, conhece bem, né? A Fundação Cazuza foi muito importante. Agora, ONGs do Brasil todo. Foi ativo. Quem fala em ONG, às vezes acha que a ONG não é muito importante, sugiro muito, mas tem isso. O representante, eu fui 8 anos da Pfizer representante e 4 na MSD. Então, tenho bastante experiência como representante. O representante tem que colocar o coração nas mãos. Não ficar focado só em negócio. Eu vou lá, eu quero ver, eu gosto de saber que trataram com algum oncológico que salvou a vida de 2 ou 3. O coração está ali. Os negócios vêm depois. Entendi seu ponto. Sim. E assim ele vai conseguir trazer mais valor, né? Bom ponto, Gênero. Eu acho que assim, independente do que a pessoa faça, qual segmento que está atuando na área da saúde, todos os dias sai de casa para fazer a diferença na vida de alguém. Ponto. Vou deixar uma provocação aqui para você que é profissional de vendas aí na área da saúde ou qualquer segmento. Um ponto é, por que vale a pena esse profissional da saúde deixar de atender um paciente para conversar com você? Verdade. Que valor esse tempo, essa interação tem para ele? Que valor tem para a sua empresa? Que valor tem para você? Que valor tem para o paciente que vai se beneficiar daquilo que você leva? É uma boa reflexão. Segundo imagina que você está trabalhando numa empresa, você foi escalado para uma temporada. Vamos fazer uma analogia com o futebol. O técnico te escalou, você entrou na seleção. Chega no final do ano e convença o seu técnico por que vale a pena ele te escalar para a próxima temporada se tem um monte de gente aí fora querendo jogar nesse time, nessa seleção. E convença ele a isso. E um outro ponto, eu li uma frase esses dias que é assim: faça mais do que aquilo que você é pago para fazer. Te pagam para fazer. Que um dia você vai receber mais do que aquilo que você está fazendo. Então, tem hora de plantar, tem hora de colher. Obrigada, Tuba. Isso. E é incrível, né, como a informação hoje está disponível. Então, está disponível de graça, está disponível em diversos canais. Então, continuem aí seguindo a gente, indiquem para os colegas, porque a gente estamos começando aí nesse movimento que com certeza vai trazer bastante informação e saídas para que vocês consigam ser bem sucedidos nesses desafios que o Tuba aqui deixou, tá? E então, a gente está encerrando esse capítulo de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Para mim foi um prazer estar aqui. Espero que nós 3 aqui possamos ter colocado pelo menos uma pulguinha ali na cabeça de muita gente para que as pessoas possam começar a sair da caixa e fazer diferente no seu dia a dia. Obrigada, pessoal. Vou deixar um reconhecimento especial aqui ao Jair, que eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi uma pessoa que no início da minha carreira acreditou que valeria a pena dar oportunidade para uma pessoa que era neófito e que chegou ali. Então eu agradeço que fiz minha parte, mas você abriu as portas para eu poder iniciar. É só abrir as portas. Quem fez o Augusto Lira foi ele mesmo. Você está com todas as áreas que ele trabalhou. Também tem orgulho disso. Eu participei, né? Dando oportunidade que ele aproveitou muito. Se você está terminando, eu queria dizer que para mim foi um prazer muito grande, uma honra eu estar participando, porque eu já estou há 10 anos longe da indústria e com satisfação eu vejo sim que tem saída. O que o Augusto falou aqui, me deixou... Esperançoso. Me deixou com muita esperança mesmo, porque tem coisa nova, tem jeito novo de fazer, e é o que ele criou. Ele trabalhou em treinamento muito tempo, hoje em dia ele disponibiliza, né, esse tipo de tratamento. Não, o know-how está ali. Então eu agradeço o convite, Marina, e muito obrigado, estou honrado com isso.